Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor e youtuber, e este é um vídeo em parceria com a Panasonic do Brasil. No vídeo de hoje nós falaremos sobre vídeo Open Gate, o que é, para que serve e que transformações este recurso amplamente difundido na linha de câmeras Panasonic Lumix, em que este recurso pode mudar e melhorar a vida de youtubers, videomakers, filmmakers, fazedores de vídeo em geral, sejam profissionais ou entusiastas. Vamos falar sobre vídeo Open Gate. Antes de nos aprofundarmos no Open Gate propriamente dito, é importante que a gente saiba um pouco sobre proporções de tamanho de sensor de captura de imagens, os sensores que nos captam dentro das nossas câmeras, e também proporção de enquadramento ou proporção de quadro. Os sensores de captura de imagem, por exemplo, uma câmera full frame, como as Panasonic Lumix S9, S5, S5 II, S5 IIX, S1, entre outros modelos de câmeras full frame. O sensor full frame tem uma proporção de 3:2, ou seja, para cada 3 unidades de medida na horizontal, nós temos 2 unidades de medida na vertical. Então, no lado maior, 3 unidades de medida, no lado menor, 2 unidades, 3 pixels para 2 pixels, 3 centímetros para 2 centímetros e assim por diante. E nas câmeras com sensor micro 4/3, como a Panasonic Lumix GH7 que estamos usando para gravar o conteúdo de hoje, a proporção do sensor é de 4:3, ou seja, 4 unidades de medida no lado maior para 3 unidades de medida no lado menor, 4 pixels por 3, 4 centímetros por 3 e assim por diante. É uma proporção entre a largura e a altura do sensor de captura de imagens. Entendida a proporção do sensor de captura de imagens, aí nós passamos a falar da proporção de quadro ou de enquadramento. Vamos a alguns exemplos. Eu citei agora há pouco o sensor full frame com uma proporção de 3:2. E existem muitas fotografias que usam a proporção 3:2, até pela natureza do formato do sensor fotográfico full frame. Existem outras proporções além dessa. Você está nesse momento assistindo um vídeo que está na proporção 16:9. Então existem 16 unidades de medida na horizontal para 9 unidades de medida na vertical, 16:9 centímetros, 16:9 pixels e assim por diante. Mas vejam bem, se o sensor de captura de uma full frame é 3:2, se o sensor de captura da micro 4/3 é 4:3, o enquadramento padrão de vídeo muito familiar para nós, que é o 16:9, e aí a gente pode pensar até no 16:9 vertical, tão presente nos nossos smartphones. Se esses formatos 16:9 dentro de um espaço 3:2, vai existir um corte na imagem na parte de baixo e na parte de cima, porque o 3:2 tem um pouco mais de altura do que o 16:9. E o 4:3, a mesma coisa. Dentro de um 4:3, se a gente insere um 16:9, há um espaço na parte de baixo e um espaço na parte de cima que acabam desprezados, acabam não aproveitados, porque o 16:9 é um quadro mais estreito do que o 3:2 e que o 4:3. Isso nos leva a entender, afinal de contas, o que é o vídeo Open Gate. Vídeo Open Gate é quando você pode gravar vídeos não restrito à proporção de 16:9, e sim utilizando toda a altura do sensor de captura de imagens, seja um sensor full frame 3:2, seja um sensor micro 4/3, 4:3, independente de qual sensor de captura e a proporção dele, você ter a capacidade, a possibilidade de registrar o vídeo utilizando toda a altura do sensor e assim toda a imagem que é captada por este sensor. A essa altura, eu tenho certeza que antes até da gente aprofundar um pouco mais nas utilidades do Open Gate, você quer saber onde encontra isso na sua câmera. Então, deixa eu detalhar para vocês essa parte. O termo Open Gate não aparece no menu. Você tem 2 jeitos de chegar nas escolhas de formato de vídeo na sua Lumix, usando o botão Menu ou usando o botão Q. No botão Menu,
na maioria dos modelos, dentro das opções de gravação no formato MOV. O que estiver mais alto na lista é o OpenGate, porque é o formato de maior resolução possível naquela câmera. Nós estamos vendo aqui o menu da GH7 e o mais acima nas opções .mov é um formato OpenGate. Quando você está no menu, você notará também, no texto que descreve cada formato, as proporções de quadro. Sensores full frame terão algumas opções com a proporção 3:2 e não somente o 16:9 widescreen de vídeo. Sensores micro 4/3 terão algumas opções 4:3. Esses formatos que possuem mais verticalidade do que o 16:9 ou 17:9 estão também dentro do conceito de OpenGate. Na Lumix S9, além das opções .mov, você tem o MP4 Lite, que também é uma opção OpenGate. Voltando ao menu da câmera, porque a gente tem mais coisa para ver ali. Usando o botão Q, ao invés de entrar pelo menu, existe uma vantagem, porque no botão Q você está visualizando as opções enquanto passa pelas escolhas. E aí é fácil ver esse formato um pouco mais alto que identifica o OpenGate. O OpenGate tem esse formato um pouco mais próximo do quadrado e geralmente será o primeiro à esquerda nas opções. Nas câmeras que têm opções de gravação em formato RAW, Apple ProRes, ProRes RAW, etc., você terá dentro do menu dessas opções também a opção do OpenGate em alguns casos. E aí, no manual da câmera, você vai ter melhor o detalhamento de que opções de vídeo o seu equipamento dispõe. Mas, grosso modo, aquela opção mais acima, né, a primeira opção que a gente encontra no menu de um padrão de vídeo que a gente esteja gravando, vai ser a opção de maior resolução e é a opção do OpenGate. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: sabendo qual é a resolução do sensor de captura de imagens da sua câmera, você sabe aproximadamente qual é a altura em pixels da gravação OpenGate. Por exemplo, um sensor de proporção 3:2 full frame de 24 megapixels, como o da S52 e da S52X, ele vai ter uma imagem com 6.000 pixels na horizontal por 4.000 pixels na vertical. Então o formato de vídeo que tiver mais perto de 4.000 pixels na vertical é o formato que está usando a altura toda do sensor. No sensor micro 4/3 da GH7, que é um sensor mais verticalizado porque a proporção 4:3 é um pouco mais perto de um quadrado, você tem 4.320 pixels na altura do OpenGate, que é próximo da resolução máxima do sensor. Então a dica é, sabendo a resolução de captura de imagens do seu sensor, a altura em pixels desta capacidade máxima é muito perto do valor que você vai ter da possibilidade do OpenGate. Então você consegue identificar dentro do menu da câmera quais formas de gravação vão possuir aquela resolução. Para exemplificar, esse vídeo que você está vendo agora, você está assistindo na proporção 16:9, mas ele está sendo gravado em OpenGate 5,8K na Lumix GH7. Vamos colocar a imagem inteira que está sendo captada neste momento para você ver. Pronto, você passou a enxergar um pouco mais da altura da imagem e sobraram duas margens aqui nas laterais do quadro. Essas duas margens que você está vendo é porque a imagem é mais próxima de um quadrado na captura integral deste sensor. Então, para o 16:9 que você segue assistindo aí, o player de vídeo que você está usando segue sendo 16:9, sobra essa margem aqui ao lado. E a gente passou a ter uma verticalidade. Digamos que nós tenhamos o objetivo de fazer uma gravação só e dar a saída nela em formatos horizontais e verticais. O horizontal 16:9 para alguma rede social que utilize esse formato e o vertical 9:16 caso você vá utilizar isso para uma saída que seja destinada a smartphones. O formato com maior verticalidade que a gente tem no OpenGate facilita muito que a gente, com uma gravação só, consiga as duas opções de corte na pós-produção.
Porque usualmente quando a captura de imagem é fechada na proporção 16:9 de vídeo, aí você tem um quadro que é muito baixo para que você faça um corte vertical, é muito apertado. E se você enquadrar sobrando para caber essa verticalidade, você acaba tendo muita sobra de enquadramento e tem que cortar isso para o 16:9, cortar as laterais, e aí você perde qualidade do seu vídeo. Assim, o OpenGate, a primeira das grandes vantagens que a gente pode citar é a possibilidade de permitir quadros tanto verticais como horizontais baseados em uma única gravação. Metade do tempo de gravação, metade das tentativas para gravar um vídeo, porque a gente vai, por exemplo, gravar alguém falando, como eu estou aqui. E se a fala sai diferente entre um vídeo e outro? E se acontece um erro? Você terá a mesma fala na vertical e na horizontal, porque gravou num único take. Essa é uma das opções incríveis. Fora isso, a maioria das vezes a gente dá uma saída de vídeo em 4K. Só que as câmeras que eu estou citando gravam 5,8 ou 6K no OpenGate. Então você tem resolução a mais, o que permite, por exemplo, que a gente faça um movimento de câmera dentro da edição, porque você está com quadros sobrando, então você pode fazer deslocamentos de movimento na edição, simulando um movimento de câmera, tanto vertical quanto horizontal, ou uma aproximação simulando um zoom e assim por diante. E essa é uma outra enorme vantagem do OpenGate. Imagina o quanto tempo de trabalho é economizado e quantas opções a mais você passa a ter ao ter disponível o recurso do OpenGate, sendo que ele é amplamente disponível em vários modelos da linha Panasonic Lumix. Espero ter ajudado você a compreender o que é o vídeo OpenGate, como localizá-lo no seu equipamento, que benefícios esse sistema e esse formato podem ter para você e assim que a sua vida com o vídeo, seja na produção profissional ou de entusiasta, tenha mais e melhores opções. Eu sou Armando Vernalha Júnior e a gente se vê num próximo vídeo.